encarregado de assessorar meus amigos pesquisadores a desenvolver a parte de software que vai ajudar a implementar essa ideia de disponibilizar análise do discurso para muitas pessoas em diversos lugares. Acho que muitos viram, uma hora deu um crash, porque foi o tempo de poupar energia no computador, né, tudo apagão ainda, e também de vez em quando não gastar tanta energia. Bom, e apresentávamos isso. Um mosaico onde temos algumas imagens que vão representar aí, inicialmente as ideias que a Carolina acabou de nos apresentar. E que cada imagem dessa constitui um link para um conjunto de textos que vão tratar desses assuntos. Cada uma vai contar então com um destino específico. Clicando-se, por exemplo, em uma imagem dessas, poderíamos ser deslocados para um conjunto de textos que nós escolheríamos quais são, ou quando eu disser nós, entendo-se vocês, usuários da internet ou usuários do computador. A parte de inclusão é restrita aos pesquisadores do LabWorld, então não há como, de maneira explícita, vocês interferirem nisso, a não ser por um mecanismo que colocamos, do qual, e a partir dele, você vai poder também participar da enciclopédia. Mas vamos chegar lá. Essa tela tem muitas ferramentas de navegação que propiciam ao usuário, ou internauta, ou se ele tiver com um CD-ROM, entrar na página inicial, ou procurar o índice de documentos, onde vai ter uma relação de pesquisadores e textos colocados pelos pesquisadores, também como uma relação de textos enviados por internautas ou por alguém que tenha se interessado e não tinha acesso à internet, pode de alguma maneira nos enviar isso. Lembremos que nem todos têm acesso à internet, então de alguma maneira, como fazer para que todos participem é uma metodologia interessante a se abordar, mas mais para frente. Inicialmente, a correspondência é uma das principais ferramentas para utilizar a abrangência desse Brasil sem internet. A SCP funciona muito bem ainda, graças a Deus, e joia. E pesquisa por palavra-chave. De repente, alguém tem um assunto específico que quer procurar lá dentro e não consegue a partir da navegação comum, porque não é também tão clara, devido a elementos que vocês em breve estarão conhecendo e que perceberão bastante, quebram muito a estrutura de um dicionário normal, onde o alfabeto é quem rege a ordenação. Então essa pesquisa por palavra-chave ou sequências vai ajudar bastante. Você digita simplesmente sua palavra e ele procura os textos que possuem aquela palavra. Inserções, e esse é um elemento interessante, é onde o internauta poderá colocar suas dicas, comentários ou textos, também na enciclopédia. Legenda, cada texto e cada link geralmente é feito por um pesquisador, mas os pesquisadores poderão fazer links entre textos, dos próprios textos ou apontando para colegas também, ou para textos sugeridos pelo internauta. Essa relação de link vai ser discutida em breve e vocês vão entender e estarão esclarecidos de como nós enxergamos isso e não é tão simples. Esse software busca exatamente trazer algo novo. Como representar as relações, que os analistas dos discursos conhecem muito bem, na internet. E de uma maneira que não poderia ser feita senão com a ajuda desse software. É daqui que parte o pioneirismo que estaremos vendo em breve, que estamos tentando fazer jus à qualidade técnica que dispomos. Escolha da disposição dos botões na tela, em breve discutirei isso. Essa tela, como podem ver, não é tão grande assim. E de repente algum texto terá imagens que são, na verdade, navegação no percurso. Esse é um outro recurso que estamos implementando, que na verdade é o seguinte: quando se navega na internet, você não tem
como recobrar ou como registrar aquele percurso de leitura que você fez. Nós estamos criando uma ferramenta que vai ser capaz de criar esse percurso de leitura. Pelo menos tentamos ser o mais fiel possível ao percurso de leitura do internauta. Em breve discutiremos isso também. Comentários. Um botão de comentários para você poder verificar exatamente, não a inserção, mas algum comentário que algum internauta quis fazer, ou até mesmo fazer um comentário usando-se o botão de inserção. Imprimir, essa parte é interessante. É a navegação do percurso e a impressão do percurso. Você poderá imprimir o seu percurso de leitura. Digamos que você chegou num texto, numa página de jornal na internet, clicou num botão que apontava para uma notícia e leu aquela notícia. E dentro da notícia tinha um ponto apontando para um link apontando para outro texto. Então, reconstituiremos esses fragmentos. Presume-se que você leu até o ponto onde você clicou para ir para o outro texto e o texto na íntegra que você leu depois. Então teremos essa quebra. Tem um slide que mostra bem claramente isso. Eu peço que não se assustem devido à confusão de links, porque é de fato o que acontece na internet. Se tivessem mesmo setinhas na internet, não conseguiríamos ler nada nas páginas, porque seria uma bagunça. Limpar registro do percurso, caso... esse percurso aqui, ele deverá ficar armazenado por 24 horas ou uma semana. Estamos configurando isso dependendo da capacidade do nosso servidor, para ficar registrado. Então, se você navegou no seu computador em algum texto e, de repente, em outro momento você quer recuperar parte dessa leitura que você fez, você não precisará navegar tudo novamente. Você poderá usar esses botões de navegação do percurso para recuperar essa parte lida, sem ter que descobrir qual foi o caminho que você fez anteriormente. E um botão de instruções de uso, que geralmente isso não é tão claro para a gente, para que serve cada botão, ou como essas relações de links estão construídas. Instruções de uso também constará de parte dos textos que estamos discutindo agora nesse momento, que vai esclarecer a abordagem teórica desse material. Então vamos a essa parte de tela de apresentação, onde nós podemos recuperar melhor a área de leitura de textos. E que o objetivo é aumentar realmente a visão do internauta. Essa daqui é uma tela onde nós já retiramos essas duas barras e transportamos os botões para cima. E essa é uma tela onde tiramos essa barra de cima. E, na verdade, a sua utilidade prática está na introdução do internauta ou do usuário de computador ao material. Uma vez que ele souber onde está, ele saberá muito bem que isso aqui se trata do índice. Bom, vamos aos links. Essa parte é onde eu vou ilustrar de uma maneira breve, depois as meninas vão complementar essa demonstração de como utilizamos a relação de link e como implementamos ela nesse software. Eu gostaria que, se tivessem alguma pergunta, nesse momento a fizessem, seria muito interessante. Inclusive, como a professora Eli disse, para complementar nosso trabalho. Os textos, geralmente, livros, dicionários, livros técnicos, jornais, revistas, são distribuídos dessa maneira, em páginas, em capítulos, em volumes, e dispõe de um índice onde as pessoas podem navegar. Eu vou usar a palavra navegar de forma genérica aqui, porque acredito que é mais pertinente ao nosso assunto. Eles poderão navegar no texto a partir do índice, da maneira como nós conhecemos bem. Você procura pelo índice o assunto, o número da página, você vai até ele. E assim com todos os assuntos subsequentes. Na internet, além disso, eu queria esclarecer, não foi na internet que surgiu a ideia de hiperlink, que é, de certa maneira, representado por essas setinhas, e que a ideia é bem anterior, que também discutiremos aqui isso com precisão. Mas o hiperlink é bem anterior. E nosso texto daqueles CDs de multimídia, que não tem nada a ver com a internet, porém utilizam o recurso de hiperlink. Então,
Os hiperlinks funcionam de uma maneira bastante simples. Uma origem aponta para um destino, que pode apontar para outros destinos possíveis também, da seguinte maneira: você clica em um lugar e vai para ele. Isso hoje é muito óbvio. O NC propõe o seguinte: você poder colocar mais de um destino possível para uma mesma origem de referência. Para a mesma referência conta muitos destinos. Se trabalharmos com o termo definição, uma palavra poderá ter muitas definições. No lugar de colocarmos elas sequencialmente, estamos disponibilizando para quem estiver consultando, para o usuário então, que ordem ele quer ver essa definição, por exemplo. Então, ele, quando clicar nessa palavra, ele poderá escolher um dos dois destinos que ele poderá chegar e consultar. Ou um dos 3 destinos que ele quiser consultar. Da mesma maneira, uma palavra que é destino, origem para alguma referência, ela também pode ser destino de alguma referência que sendo feita a ela. Então, aqui está bem claramente representado. Essa palavra pode apontar para essa referência, ou essa referência pode apontar para aquela palavra. Da mesma maneira, temos isso novamente ocorrendo aqui. E aqui. E aqui. Agora podemos fazer o seguinte: querer recuperar parte dessa leitura. Digamos que um determinado internauta, ou alguém que estivesse lendo algum livro, resolveu ler o capítulo de um livro e, de repente, quando ele estava no meio da leitura, passar para um ponto mais adiante e simplesmente ignorar aquela parte restante. Nós fazemos esse tipo de recuperação de percurso da seguinte maneira. Representamos aqui um possível percurso onde alguém, a partir do título, procurou um capítulo relacionado a ele, ou pelo índice, ou pelo título, leu em determinado ponto, até determinado ponto, e depois foi remetido até outro ponto, onde ele achou mais interessante não ler aquele ponto, aquele trecho subsequente, mas simplesmente passar para algo mais adiante que ele achava que era mais relacionado ao que ele procurava. Então ele gerou a seguinte leitura possível. O nosso software implementa esse tipo de recurso de reconstrução do percurso. De que maneira? Não sabemos exatamente quem estava lendo fez isso, porém foi essa a atitude que ele tomou. Ele clicou aqui, que levou até aqui, depois ele clicou lá, que levou até lá. Imediatamente ele clicou ali e trouxe para cá. Como ele tomou essa atitude, nós presumimos que ele fez essa leitura. Com base nisso, nós criamos um registro de leitura e de percurso, onde os pesquisadores poderão depois, e o próprio internauta, ter acesso e saber que leituras foram feitas e que tipo de textos foram gerados com esse tipo de leitura. Então, de certa maneira, aparentemente criamos um novo texto que não existia lá, que parece ser fragmentado, mas que na verdade está uma relação que foi estabelecida por quem leu. E também com a ajuda de quem colocou os links. Por exemplo, quem estivesse lendo poderia colocar um link que ele achasse que seria útil, mas que não existia. Então, como internauta, ele poderá ter também esse recurso, e essa possibilidade, e essa verdade. Portanto, os pesquisadores têm acesso a diversos percursos de leitura dos usuários, e podemos dizer que cada percurso gera automaticamente um texto. E a tela de recuperação de percurso é essa, também na internet. Nós dividimos a produção desse software em 2 etapas. A primeira etapa, que é a parte de disponibilização e links do pesquisador, está completa. Falta a segunda etapa, que é a parte de recuperação da leitura, esse registro de navegação. Mais tarde teremos uma oficina onde demonstraremos parte do que já está implementado. Não fiquem muito tristes se não puderem ver agora a parte de recuperação do percurso. Até outubro, certamente, isso estará implementado. Então, quando o endereço for divulgado, vocês poderão ter acesso a isso.
Bom, essa tela aqui, basicamente tem o cadastro de pesquisadores, o gerenciamento de links, onde você cria os links, o pesquisador cria. Essa tela só está disponível para os pesquisadores. O internauta, se quiser fazer um link, ele terá que usar aquela ferramenta de sugestões e envio de documentos. Criar vínculos, pesquisa de navegação, clicando aqui o pesquisador vai ter acesso aos percursos de leituras feitos, e comentários em sessões onde ele poderá ver que usuários mandaram o que para ser implementado na enciclopédia. Não é um internauta que faz a inserção instantaneamente no site. Ele primeiro é filtrado pelo pesquisador, e se os pesquisadores acharem conveniente, aquele material ou os links são inseridos. A pesquisa de navegação, então, já é um registro com essa cara inicialmente. Estamos dando uma modificação, e por isso que essa é a segunda etapa de implementação do software, na qual será mais bonitinho para o pesquisador que não entende muito de codificação de computadores. Mas, na verdade, o que está escrito aqui, ele é mais ou menos o que remonta ao filme Matrix, é que cada coisa dessa aqui é um link, é uma palavra, e cada um deles representa um texto. Clicando aqui, então, o pesquisador teria acesso a esse tipo de conteúdo. Se ele clicar aqui, ele vai ter acesso ao texto que o internauta gerou, mas para isso ele precisará entrar em sua senha. O programa de criação dos links, ele não é online. Ele fica numa localidade geográfica bem específica por causa de segurança na internet. Do contrário, se você pudesse fazer links remotamente de qualquer ponto da internet, temos que investir bastante mais em segurança, o que deixaria o projeto um pouco mais demorado do que já aparentemente está. Então, o que nós queremos fazer é dar segurança e praticidade ao pesquisador, com a comodidade de ele simplesmente sentir-se em casa, como se estivesse usando um Word, como tantos de nós já o conhecem. Esse programa basicamente é o seguinte: uma tela onde tem o texto de origem do link, uma tela onde tem o texto de destino do link. O pesquisador marca a palavra que ele quer que seja origem de um possível destino, depois ele clica em criar vínculo e está estabelecido automaticamente na nossa base de dados aquilo lá. Imediatamente o internauta terá acesso, se ele clicar lá na página da internet. Aqui ele será remetido a uma caixinha onde ele poderá escolher os destinos, e um deles será essa palavra. E basicamente é isso o software. Agora o pessoal vai falar exatamente de como os links se relacionam, de como esse software é utilizado para implementar os trabalhos dos pesquisadores. É isso.